Boa noite, meus queridos irmãos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a presença e a ação do Espírito Santo do nosso Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que Deus esteja conduzindo a sua vida, conduzindo esse momento também que aqui estamos reunidos para transmitir de forma online o nosso estudo bíblico. Hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, estamos transmitindo o nosso estudo bíblico semanal. Hoje estaríamos nas congregações, presencial, ainda transmitindo de forma online para esse momento que estamos vivendo desta pandemia mundial do coronavírus. Um grande abraço a todos os irmãos que já estão presentes aqui conosco. Um grande abraço também aos irmãos das congregações da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a congregação Betânia, no bairro Belo Horizonte, congregação Coqueiros, no bairro Coqueiros, congregação Alfa e Ômega, no bairro de Santa Cruz, e a congregação Ágape, lá em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença. Deus abençoe a todos os irmãos e abençoe também aos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, que fica aqui no Retiro, e os irmãos que estão aqui conosco, nossa irmã Cecília Bastos, Deus abençoe, um grande abraço, querida. Nossa irmã Georgina César, a Cecília é da Igreja Central, a Georgina é lá de Alto Jequitibá. Muita gente conosco aqui, Vamos louvar ao nosso Deus? Hoje nós escolhemos o hino de número 315 para estarmos louvando a Deus, que tem como título Serviço do Crente. Nós vamos iniciar cantando ao nosso Deus, louvando a Deus, com o hino de número 315, Serviço do Crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguindo o caminho dos céus, com o seu bom conselho que por renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus. Amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação nos sangue nos dá. A servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus. Vamos nós trabalhar. Deus tem um propósito, no nosso trabalho, na nossa vida.
Deus tem um propósito para as nossas atividades, principalmente as atividades que exercemos na obra do Senhor. Márcio Antônio, Deus abençoe, nosso irmão Márcio é da congregação de Betânia, né? Nossa irmã Eliette e outros irmãos que estão conosco aí nos assistindo. Vamos falar com Deus, vamos orar? Hoje nós vamos meditar no livro de Neemias, que é a nossa meditação que viemos fazendo nesses últimos dias. E hoje nós vamos ler no capítulo 12, do verso 27 ao 43. O título desse parágrafo é A Dedicação dos Muros. Neemias, capítulo 12, do verso 27 ao 43. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção do Espírito de Deus, Espírito Santo, para esse momento de comunhão, de reflexão, de estudo na palavra. Pai Santo, aqui estamos reunidos, a Igreja do Senhor Jesus. Nós somos o povo do Senhor, eleitos, escolhidos, chamados, trazidos à Tua presença, santificados, vivificados, aperfeiçoados e, acima de tudo, salvos em Cristo Jesus. Tudo isso obra da Tua misericórdia e graça sobre nós, porque de nós mesmos nada merecíamos, por nós mesmos nada alcançaríamos, mas o Senhor nos amou e o Senhor prova o Teu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Nós te pedimos nesse instante, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações através desse estudo na Tua palavra, e que na direção do Teu Santo Espírito, com sabedoria, com entendimento, nós possamos, ó Deus, crescer em santidade. E que esse tempo que nós estamos vivendo, ainda não nos reunindo, ó Deus, de forma presencial, nós estejamos, ó Deus, tendo comunhão com o Senhor em oração, em leitura da palavra, em santificação, em comunhão, em entendimento e, acima de tudo, glorificando o Teu santo nome e sendo edificados. Nós te pedimos, ó Deus, por esse momento que vivemos, essa pandemia mundial. Sabemos que só o Senhor pode, ó Deus, banir sobre a face da terra esse vírus, seja através de um milagre sobrenatural ou através da medicina. Tudo vem do Senhor, tudo pertence ao Senhor. E essa pandemia não é diferente, ela está acontecendo porque o Senhor tem um propósito, o Senhor está permitindo esse tempo de aflição para que nós possamos entender a Tua glória, entender os Teus propósitos, o Teu poder. Portanto, Senhor, nesse momento queremos Te agradecer e pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Assim oramos pedindo por cada irmão que está aqui conosco nessa transmissão, aqueles que vierem, ó Deus, a ouvir, a acompanhar, a assistir essa transmissão em outro horário, num outro momento, que ela fica, ó Deus, à disposição aqui no canal do Facebook para edificação da Tua igreja. Assim oramos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nossa irmã Malta Terra, boa noite, querida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos ler a palavra de Deus. Neemias, livro de Neemias, capítulo 12, do verso 27 ao verso 43. A palavra de Deus nos diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Gade e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e os muros.
Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do montouro. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. Seus irmãos Semaías, Azareel, Milalai, Gileai, Maí, Natanael, Judá e Jani, com os instrumentos músicos. Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se elevava o muro, por sobre a casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananel e pela torre de Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes, Maaseias, Minanim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e fizeram-se unir os cantores sobre a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. O povo de Israel fez uma grande festa, uma festa com muitos louvores, uma festa com muita celebração, com a presença das autoridades eclesiásticas e das autoridades civis, que também eram autoridades eclesiásticas no sentido de que eram representantes das 12 tribos de Israel, os príncipes dessas tribos. Queridos, a dedicação dos muros de Jerusalém é algo muito interessante. Se você ainda hoje tiver a oportunidade de pesquisar e ver, você vai ter uma informação e vai ver que muitos judeus que moram pelo mundo afora, indo até Jerusalém, uma das coisas que eles não deixam de fazer é ir orar diante de um grande muro que ainda existe em Jerusalém, chamado Muro das Lamentações. O povo de Israel sempre lembra de Deus pelos fatos de Deus ter permitido o povo passar por assolações, e o povo clamava ao Senhor, o povo clamou ao Senhor, e o povo clama ao Senhor por misericórdia e por graça. O fato do povo de Israel, de Neemias, juntamente com Esdras e todos os sacerdotes, levitas e autoridades, terem dedicado os muros em festa, é porque, lembrem os irmãos, que o livro de Neemias começa dizendo que Neemias encontra o seu irmão Anani, que veio de Judá, e ele perguntou como é que estavam os moradores de Jerusalém. E aí o que Anani falou para ele? O restante que não foram levados para o exílio da Babilônia se acham lá na província em grande miséria, desprezo. O povo
E aí a primeira coisa que ele fala é que os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E aí começa a história de Neemias, porque ele vai até o rei Artaxerxes e pede para ir e reedificar os muros de Jerusalém, a cidade. E ele enfrenta a oposição dos inimigos, ele enfrenta dificuldades, pessoas que os afrontam, e acima de tudo, ele traz os projetos, os planos para Jerusalém com autoridade. Ele se torna governador daquela região, daquela província. Ele traz também autoridade para passar entre os outros povos que eram dominados pelo império. Ele traz também cartas para poder trazer até os guardiões das matas reais, para poder tirar lenha, madeira, para recompor Jerusalém, recompor as muralhas e principalmente as portas, né? Enfim, e a gente vai lendo e vai vendo, né, que os muros foram reedificados, o templo foi reedificado, agora a liturgia está sendo reedificada, restabelecida, e é justamente nesse contexto que a gente vai ver a dedicação dos muros, ou seja, é dentro desse contexto que a gente vai entender que o povo de Israel, mesmo vivendo um tempo de dificuldade, ter passado pelo cativeiro da Babilônia, ter ficado décadas, são 70 anos que o povo ficou à mercê do Império Babilônico, sem contar que o povo de Israel do norte já tinha sido tomado pela Síria, e eles já tinham ido cativos pelo Império Assírio, ou seja, eram décadas e mais décadas em que o povo estava longe de Jerusalém, a cidade estava com os muros derribados, as portas, o templo, os portais, tudo que havia ali em Jerusalém estava em ruínas. E Deus levanta Neemias para reedificar os muros, reconstruir a cidade e reestruturar o culto, a adoração, a liturgia. Nós já falamos aqui do tempo em que eles passam lendo a Bíblia, festejando, agradecendo, cultuando, aprendendo. Então, queridos, é algo assim que nós precisamos parar e refletir, porque a boa e santa mão de Deus esteve sobre esse projeto. Então deu certo, tudo funcionou, as coisas aconteceram conforme planejado, então agora é momento de agradecer. Agora é momento de agradecer, agora é momento de prostrar-se diante do Senhor e clamar ao Senhor em gratidão, em louvor, em ação de graças, como nós vamos fazer amanhã, né? Amanhã é o Dia Nacional, o Internacional de Ação de Graças. Inclusive nós teremos o nosso culto às 19h30 lá na sede, culto de ação de graças. Portanto, queridos, é um tempo de nós refletirmos com isso, é tempo de nós termos gratidão. Percebam que o povo se juntou, ofereceram um grande sacrifício, se alegraram. Deus os alegrou com a sua alegria, com grande alegria. As mulheres, os meninos, todos do povo de Israel se alegraram. E eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos um tempo em que precisamos ser restaurados na nossa alegria, sermos restaurados com a nossa sorte. Que Deus nos permita passar por essa pandemia e nós termos um tempo de gratidão, de louvor, de ação de graças, para que nós possamos reconhecer a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Porque Deus tem sido fiel para conosco, ainda que nós não sejamos fiéis a Deus, ainda que sejamos falhos, imperfeitos, limitados. O fato da dedicação dos muros, o fato de estarmos refletindo aqui essa realidade, os muros reconstruídos, as cidades reconstruídas, as portas da cidade, as sentinelas, os guardas,
as cidades, as portas eram fechadas, né? Assim que punha-se o sol, só abria no outro dia, quando o sol aparecia no seu calor. Tudo por questão de segurança. Nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. Mas quando os resultados vêm, nós precisamos agradecer, precisamos celebrar. Neemias faz 2 grandes corais. E eles circulam através desses corais praticamente toda a cidade de Jerusalém. Eles prestaram culto a Deus. Eles se alegraram, eles cantaram de tal maneira em júbilo na cidade de Jerusalém que muito longe da cidade se ouviu o louvor, o culto, a adoração a Deus. É isso que nós precisamos viver, irmãos. Gratidão, louvor, adoração. Entender os propósitos de Deus, fazer a obra do Senhor, edificar, reedificar, trabalhar, né? Por isso nós cantamos o hino 315, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, no amor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com muita dedicação, trabalhar até que volte o bom Senhor Jesus. Então, nessa noite, eu queria deixar essa reflexão para os irmãos. Que os líderes, assim como foram os sacerdotes, assim como foram os príncipes de Israel, assim como fez Neemias e Esdras, assim como todo o povo se ajuntou, assim como mulheres e crianças, meninos, se ajuntaram e se alegraram nesse momento festivo, seja esse um tempo que nós possamos reconhecer a glória do Senhor. Ah, pastor, mas a gente está vivendo uma pandemia, ainda não tem cura, ainda não tem uma solução, ainda não tem uma vacina. Bem, dia a dia medicações estão sendo testadas, vacinas, já está chegando ao Brasil medicação para poder imunizar o povo. Mas o que importa é o seguinte, na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós nunca podemos esquecer da dedicação de tudo que fazemos, dedicar a nossa vida e dedicar tudo aquilo que é feito através das nossas mãos para a glória do nosso Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para a santificação da igreja e para a vivificação das nossas vidas. Seja como Neemias, ouça o Senhor, aproveite todos os privilégios que Deus tem te dado, todos os recursos, invista na obra do Senhor, ore, faça propósitos diante de Deus, busque orientação de Deus no seu Espírito Santo, faça a obra do Senhor e quando tiver a conquista, a realização, não se esqueça, dedique tudo aquilo que você está fazendo ao Senhor, com louvores, com festa, com culto, com adoração, com alegria, com grande alegria, e reúna todo o povo de Deus, mulheres, crianças, idosos, jovens, adolescentes, todo o povo de Deus. Deus esteja abençoando de forma rica e poderosa a nossa vida, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar. A Dalva está pedindo para a gente orar pela Gleice. Hoje é aniversário da Gleice, né? Ah, não, foi ontem. Deus abençoe a vida da Dalva, da congregação de Coqueiros. Deus abençoe a vida também da Aparecida Inácio, lá da congregação de Coqueiros, Diácono Joaquim Laureano da Silva, boa noite, congregação de Coqueiros, Ângelo Rodrigues e o Samuelzinho, grande abraço para você, meu querido. Nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, conseguiu entrar hoje, né, Lúcia? O José de Almeida, presbítero, conversou comigo hoje à tarde, falou que também está com dificuldade de entrar na nossa transmissão. Eu olhei para todo lado, não achei nada diferente, né? Agora, não sei, por exemplo, ontem, por exemplo, eu não estava conseguindo ver quem estava mandando um alô. Hoje eu já estou conseguindo ver. Tem dessas coisas aí. Glaucia Gerhardt,
Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Leir Gerart Barbosa, Deus abençoe, minha querida. Bom vê-la também aqui. Décio Moreira, da Segunda Igreja, Deus abençoe a sua vida. Eu queria mandar um abraço aqui para Aparecida Pacheco. Ela apareceu aqui, eu vi ela dando uma luzinha aqui. Estou orando por você, Aparecida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu tratamento de saúde. Peço aí aos irmãos que orem pela Aparecida Pacheco, lá de Alto Jequitibá. É uma pessoa que amamos muito em Cristo Jesus. Leandro Estevão, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, o seu lar. Comecei a ver, já tinha começado. Eu percebi, Lúcia, quando a irmã entrou, já tinha começado. Deus abençoe vocês e que essa palavra ache guarida nos seus corações. Vamos orar, vamos falar com Deus e assim vamos encerrar a nossa meditação nessa noite. Amanhã, fica aí o nosso convite, irmãos. Amanhã, dia 26 de novembro, Dia Internacional de Ação de Graças. Teremos o nosso culto de ação de graças na sede, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na Avenida Presbiteriana 590, aqui no Retiro. Estaremos lá juntamente com o pastor Márcio na direção desse trabalho. Deus abençoe a você que vai poder estar lá nesta programação. Pai Santo, queremos te agradecer por esse tempo que aqui passamos. Assim como o Senhor colocou um dia no coração de Neemias um propósito e mostrou a ele a necessidade da reedificação dos muros de Jerusalém. Ele recebeu autoridade do rei, recursos, documentos, ele tinha uma influência e ele também recebeu bastante perseguição. Muitas pessoas se levantaram contra o seu trabalho, muitos se levantaram contra ele, e ele foi trabalhando, foi edificando os muros, enfrentou os inimigos, estava praticamente numa guerra. Mas quando tudo estava já feito, os muros edificados, reconstruídos, reedificados, ele faz um culto, um grande culto, em adoração e louvor ao teu santo nome, consagrando ao Senhor toda aquela obra que foi feita. Assim seja sobre as nossas vidas, Senhor. Nós saibamos ser gratos, principalmente gratos em reconhecer que tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos vem de Ti. Por isso, glorifique e exalta o teu santo nome quando reconhecemos que nada fazemos por nós mesmos e nem para nós mesmos. Tudo é para o Senhor e para a edificação da tua igreja e, acima de tudo, para a glorificação do teu santo nome. Assim nós oramos agradecidos. Pedimos a Deus pela Gleice, que fez aniversário. Pedimos a Deus pela saúde de irmãos como o seu Antônio, que está hospitalizado ainda, fazendo ali o seu tratamento. Deus esteja abençoando a Aparecida Pacheco. Nós temos orado pela tua serva, no seu tratamento de saúde lá em Alto Jequitibá. E muitos outros irmãos que carecem da nossa oração. Famílias enlutadas, irmãos que estão, ó Deus, nesse momento também em quarentena, porque estão, ó Deus, tratando nesta pandemia do vírus, estão contaminados pelo coronavírus. E o Senhor, ó Deus, esteja abençoando essas vidas, nos abençoando e nos dirigindo na tua presença. Abençoa, Senhor, a cada irmão aqui presente, cada família, cada lar aqui representado. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos, povo de Deus aqui reunido e povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amor de Deus manifestado em Cristo, a misericórdia, a graça, o perdão, e que o ensinamento do teu Espírito Santo esteja sobre a sua igreja todos os dias. Nós assim agradecidos oramos e pedimos uma bênção muito especial sobre a Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Josias César, presbítero Josias César, grande abraço, Deus abençoe. Valcir Souza, Deus abençoe a vida também do Valcir e dos demais irmãos que estão aqui conosco. Até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir, na nossa transmissão. Estamos tendo as nossas programações presenciais, irmãos. Amanhã, 19h30, temos o culto de ação de graças na sede. Domingo, 9 horas da escola dominical e às 19 horas,
culto, tanto na sede quanto nas congregações, tudo dentro das restrições dos decretos aqui de Volta Redonda, né? Mas estamos tendo as nossas programações presenciais. Nosso irmão Sérgio Coutinho, um grande abraço. Deus abençoe a vida do irmão.